Considere a fórmula estrutural e as informações sobre o ácido tartárico, né? Então nós temos a estrutura, a massa molar e a solubilidade em água a 20 graus Celsius, que é 139 gramas de ácido tartárico por 100 ml de água. Na letra A, ele diz assim, olha, a adição de 100 gramas de ácido tartárico em 100 ml de água a 20 graus Celsius resultará em uma solução saturada ou insaturada. Justifique sua resposta. Bom, galera, então nesse caso, a gente teria o estabelecimento de uma solução insaturada. Por que ela é insaturada? Porque a solubilidade, ela está querendo me dizer o seguinte, olha, que o máximo que eu consigo dissolver é 139 gramas do ácido se eu tenho 100 ml de água, tá? Naquela temperatura de 20 graus Celsius. Então eu estou trabalhando com 20 graus Celsius, eu estou trabalhando com 100 ml de água e eu sei que nessa situação eu posso colocar no máximo 139 gramas do ácido tartárico. Então se eu coloco 100, os 100 gramas ele é uma quantidade menor do que o máximo que eu consigo colocar. Então uma solução insaturada é aquela que não alcançou o máximo que eu poderia colocar. A saturada é aquela que está no limite, tá? Mas a insaturada não. Então aqui, no caso da letra A, você ia dizer que é uma solução insaturada justamente pelo fato de que esses 100 gramas que você colocou em 100 ml de água nessa temperatura de 20 graus Celsius é justamente uma quantidade menor que você poderia colocar em 100 ml na temperatura de 20 graus Celsius, que o máximo seria 139 gramas. Então, nesse caso, a solução teria a classificação de insaturada, tá? Então, aqui na letra A não precisou fazer cálculo, não precisou fazer nada, era só a pessoa recordar o que significa insaturada e ver, né, que aquela massa de soluto está menor do que o máximo que eu poderia colocar. Então, indo para a letra B, ó, sabendo que a molécula do ácido tartárico apresenta 2 átomos de hidrogênio ionizáveis, e quais são os hidrogênios ionizáveis? São justamente os hidrogênios da carboxila, tá? Então, esses 2 hidrogênios aqui são os ionizáveis. Aqui da hidroxila alcoólica não são ionizáveis, tá? Mas sim os da carboxila. Então, escreva a equação que representa a neutralização completa do ácido tartárico com hidróxido de potássio, né? Que é o KOH. Então, ele pede inicialmente isso, então vamos fazer logo aqui agora, ó, vou representar a estrutura do ácido tartárico. Então, como ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, e aqui nessa base aqui, o que acontece? O hidróxido de potássio, ele vai liberar o quê? Quando ele tem a dissociação, ele vai liberar o K+, e vai liberar o OH-, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, que no caso são os da carboxila, esses 2 aqui, então eu vou precisar de 2 mols de hidróxido de potássio. Por quê? Porque aí justamente a gente vai conseguir neutralizar aqueles hidrogênios. Então eu vou precisar de 2 mols de hidróxido de potássio e isso a gente vai formar essa mesma estrutura, só que no lugar dos hidrogênios eu tenho o cátion de potássio. Então ó, como é que vai ficar? Ó, K mais O menos C dupla O, OH, OH aqui embaixo e o C dupla O menos e o K mais. E a gente vai ter o quê? 2 mols de H2O formado, tá? Então essa daqui vem ser justamente a neutralização completa do ácido tartárico com o hidróxido de potássio. Então para cada 1 mol do ácido tartárico, eu vou ter ali uma necessidade de 2 mols do hidróxido de potássio, já que eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Show? Bom, e agora a gente vai para a segunda parte, que é, olha, calcule o volume em mililitros de solução aquosa 0,5 mol por litro de hidróxido de potássio necessário para neutralizar completamente 3 gramas de ácido tartárico. Então é muito importante a gente lembrar do seguinte, ó, que para cada 1 mol do ácido tartárico eu preciso de 2 mols do hidróxido de potássio. E aí a parada toda é, como a questão ela tá girando em torno da massa de ácido tartárico que eu estou partindo, e a própria questão deu a massa molar do ácido tartárico, que é 150 gramas por mol, então eu vou reescrever, ao invés de 1 mol, eu vou colocar assim, ó, que a cada 150 gramas de ácido tartárico, né, que vem ser 1 mol, eu preciso o quê? De 2 mols de hidróxido de potássio. Como a gente está trabalhando com 3 gramas, eu vou colocar, ó, 3 gramas do ácido tartárico aqui, e aqui eu vou colocar o meu xzinho aqui, que é a quantidade de mols ali para poder fazer a neutralização completa, tá? Então, gramas de ácido tartárico com gramas de ácido tartárico a gente corta, então a gente vai ter 3 multiplica 2 mols de KOH e divide por 150. Bom, então efetuando esse cálculo, a gente precisaria de 0,04 mol de KOH. Então a gente precisa disso, tá? Então a gente está utilizando uma solução que tem 0,5 mol de hidróxido de potássio a cada litro. Então vamos utilizar essa informação aqui, ó,
eu tenho 0,5 mol de KOH a cada litro, né? Ou seja, em 1000 mililitros. Eu já passei para mililitro porque é o que a questão pede, né? O volume em mililitros. Então eu vou jogar aqui, ó, 0,04 mol de KOH e aqui um valor Y, tá? Então mol de hidróxido de potássio com mol de hidróxido de potássio a gente corta e a gente vai multiplicar cruzado. Então a gente vai ter 0,04 multiplica 1000 mililitros e divide por 0,5. Logo, Y é igual a 80 mililitros, tá? Então eu precisaria de 80 mililitros para promover a neutralização total de 3 gramas do ácido tartárico. Então o caminho era esse, tá? Você poderia iniciar vendo que 1 mol do ácido reage com 2 da base, e aí você poderia seguir como um dos caminhos possíveis, tá, gente? Eu posso chegar no mesmo valor seguindo outros caminhos. Mas enfim, então na minha resolução eu comparei a massa ao invés de mol, então comparei massa do ácido tartárico com o número mols de hidróxido de potássio. E aí vi que para massa de 3 gramas eu precisaria de 0,04 mol, e aí eu procurei 0,04 mols do hidróxido de potássio nessa concentração aqui, né? Então se eu tenho 0,5 mol a cada 1 litro, que é 1000 mililitros, para eu ter aquela quantidade que eu preciso de 0,04 mols, eu vou ter um volume Y, que vem ser no caso de 80 ml, tá? Bom, galera, então é isso. Questão de número 2 resolvida.